Providência de Deus. A palavra providência transmite uma ideia de prover, qualidade ou estado de previdente. A providência de Deus geralmente significa o cuidado divino, a orientação e o poder sustentador de Deus sobre o universo e os assuntos dos homens. Acho útil pensar na providência de Deus falando em 5 aspectos onde a Escritura especificamente tem algo a dizer: permissão, realização, preferência, providência e proibição. Existe aquilo que Deus permite. Paulo disse: espero ficar um pouco com vocês, se o Senhor permitir. Deus permitiu que todas as nações andassem em seus caminhos próprios, e o escritor hebreu disse: e isso fará se Deus permitir. Isso é claro. No exercício de sua sábia providência, há coisas que Deus permite. Além disso, existe aquilo que Deus realiza. Ele faz certas coisas acontecerem, realizando certas ações. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e envia chuva sobre justos e injustos. Deus dá a todos a vida e todas as coisas. Podemos afirmar, portanto, que Deus realiza certas ações. Ele faz, Ele envia, Ele dá. Deus prefere certas coisas. Ele deseja ou prefere que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Muitos não estão interessados em sua verdade, e Ele não os obriga a obedecê-la. Mas Ele certamente prefere que todos os homens ouçam e deem uma resposta favorável à sua verdade. Ele deseja que todos os homens se arrependam e prefiram que não haja ofensas entre eles. Existe aquilo que Deus providencia, em resposta às nossas petições. Se acreditamos no que está escrito em algumas passagens bíblicas, sabemos que Deus responde à oração. Ele diz que sim, e podemos considerar essas provisões de Deus como parte de seus tratos providenciais. Também há coisas que Deus proíbe. Certas coisas não são permitidas por Deus, e essa afirmação aceita sua atuação nos assuntos dos homens. Nenhuma tentativa sobreveio a você, exceto a que é comum ao homem, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar, antes com a tentativa, também dará o escape, para que a possais suportar. Deus, por exemplo, não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Da mesma forma, Deus não permite que a tentação entre em nossas vidas, aquilo que está além de nossa capacidade de resistir. Deus não apenas proíbe a tentação irresistível, Ele cria o caminho de escape. Essas são coisas em que devemos acreditar firmemente sobre a providência de Deus. Ele permite certas coisas, Ele realiza certos atos, Ele prefere certas coisas, provê para nós em resposta às nossas orações e proíbe certas coisas. Não consideremos nenhuma dificuldade e nenhuma hesitação em relação ao fato da providência de Deus. Agora, se você precisar que interpretemos os detalhes da providência de Deus dia a dia e evento a evento, não aceitaremos esse desafio. Uma tempestade ocorre e dizima toda uma comunidade, matando vários cidadãos, e as perguntas seguem. Deus é o causador disso ou apenas permitiu? Se Deus o causou diretamente, por quê? O que Ele tinha em mente? Isso foi apenas uma consequência indireta de viver em um mundo corrompido pelo pecado? Nós não podemos responder a essas perguntas. E o fato de sermos anunciadores do Evangelho, não nos dá nenhum profundo conhecimento dos mistérios da providência. O fato de acreditarmos firmemente na providência divina não nos qualifica para interpretar os detalhes. Sabemos que Deus responde à oração,
mesmo que não saibamos exatamente como Ele o faz. Acreditamos que Deus tem a capacidade de usar várias influências, circunstâncias e pessoas para o nosso bem. Não há nenhuma dúvida em nossa mente, Ele tem a capacidade de trabalhar entre as nações. Ele pode usar o clima, a doença e até mesmo o comportamento perverso para seus próprios propósitos. Mas quando se trata exatamente e especificamente do que Deus causa, controla, permite ou provê, não somos capazes de saber tudo sobre isso. Não precisamos saber tudo sobre isso. O que precisamos saber é sobre Deus e meu dever para com Ele, meu Salvador, e como responder e honrá-lo. Não temos vergonha de proclamar o fato da providência de Deus. Mas sejamos extremamente cuidadosos com o que impulsivamente afirmamos, reivindicamos ou atribuímos a Deus. Existe o perigo muito real de palavras sem conhecimento. Encerramos esse artigo com o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Deus vos abençoe.